Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e nessa sequência de exposição aqui na Epístola Universal de Tiago, chegamos aqui no capítulo 1, no versículo 16, onde Tiago prossegue dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Há uma preocupação nos grandes servos de Deus. Houve no apóstolo Paulo, também em dado momento, o apóstolo Paulo, ele expressa a sua preocupação em que os irmãos não estivessem ali ignorante acerca daqueles que já haviam passado para a eternidade. Os cristãos que haviam morrido e aqueles que estavam vivos estavam preocupados o que aconteceria com eles. O apóstolo Paulo, muito preocupado, então, passa a orientá-los, a doutriná-los. Era uma igreja que havia sido fundada ali em Tessalônica. E nós vemos aqui a mesma preocupação com Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que a igreja, os cristãos, tenha clareza nos ensinamentos, na doutrina, para que se posicione de forma coerente com a vontade de Deus. Então, ele faz essa colocação: não erreis, meus amados irmãos. Ele quer, então, que a igreja ali do primeiro século, a qual ele está endereçando a carta, e nós também, tenhamos clareza na palavra do nosso Deus, na doutrina. E ele passa, então, a falar sobre a doutrina que ele quer que a igreja ali tenha, então, clareza. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele menciona Deus aqui como o Pai das luzes. É muito interessante porque nos conduz ao Deus Criador. Deus criou o sol, a lua, também as estrelas. Estão aí como os luminares no planeta Terra. A lua para alumiar à noite, o sol para alumiar durante o dia. Nós sabemos que a lua não tem luz própria, ela recebe então a luz que é emitida pelo sol e ela cumpre ali o seu papel, assim também como as milhares e milhares, incontáveis estrelas. E Tiago diz que Deus é o Pai das luzes. Os luminares estão muito distante de nós, muito acima de nós, seres humanos. E Deus, irmãos, ele é absoluto na sua moralidade, no seu caráter, na sua santidade. E a despeito dele ser um Deus transcendente, ele está bem acima de nós, tem as rédeas da história nas mãos, é o Deus soberano. Ele é o Deus imanente, é o Deus de perto do seu povo, é o Deus que podemos contar com ele. É imutável, sim, no seu caráter perfeito, mas ele não é imóvel, ele não está inerte, ele age, ele fala, ele vê, ele ouve. Deus intervém na história, derrubou
muitos impérios poderosos, ele é quem dá as ordens. A última palavra pertence ao Pai das luzes. Então, Tiago deixa bem claro que ele é soberano, ele é quem governa sobre a humanidade e dele vem tudo que é bom. Tiago aqui fala sobre dom e nós, assembleanos bíblicos, acreditamos piamente, bem calcado, fundamentado biblicamente na atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais, assim como o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas, não ficaram no primeiro século. São ferramentas disponíveis para cada um de nós, a igreja, enquanto nós cristãos estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra. Mas é interessante que Tiago, aqui dentro desse contexto, ele tem uma doutrina que ele vai deixar claro nos versículos que nós estaremos lendo agora, que é a doutrina da regeneração. É o ato do novo nascimento, é o que acontece antes de estar disponível a nós cristãos os dons espirituais. Ele então prossegue, depois de dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ele agora prossegue dizendo, segundo a sua vontade. Observe, irmãos, que ao falar sobre a doutrina da regeneração, do ato do novo nascimento, ele fala aqui, Tiago, sobre a vontade de Deus. É algo precioso para nós entender, que é uma ação do Espírito de Deus em nosso espírito. É quando a vida de Deus opera em nós, fazendo uma mudança radical em nosso ser, segundo a vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, é através da palavra da verdade, das sagradas letras, do rolo sagrado, que nós fomos, então, gerados. Nascemos para Deus. Ele aqui fala ainda dentro desse assunto extremamente importante para nós, que somos primícia das suas criaturas. A primícia, nós sabemos que é o melhor, é o que primeiro se tirava ali para ofertar a Deus. E uma vez ofertando a Deus as primícias, o melhor do fruto da terra, o melhor também do cordeiro, as gorduras, o que havia ali de mais precioso, era de Deus. Uma vez ofertado as primícias ao Senhor, pertencia ali aquela oferta ao nosso Deus. Irmãos, está claro que Tiago aqui está ensinando a igreja do primeiro século e a nós essa doutrina preciosa, o novo nascimento, o ato da regeneração. Uma vez que nós nascemos de novo, nós cristãos, a mesma doutrina que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, ensinou aquele mestre da lei que pertencia ao Sinédrio, o Supremo Tribunal de Jerusalém, composto de 70 homens, e um sumo sacerdote, ensinou a Nicodemos. Está claro, irmãos,
que, uma vez regenerado, nascendo de novo, pertencemos ao nosso Deus. Nós somos dele. A verdade que fica para cada um de nós cristãos é que atrelamos a nossa vontade à vontade daquele que nos resgatou do mercado de escravo, o qual nós nos encontrávamos. Pagou um alto preço, preço de sangue, não esse sangue seu e meu, contaminado pelo pecado, não, 1000 vezes não, mas foi o sangue precioso do Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, o sangue do eterno Filho de Deus, um alto preço foi pago. É bem verdade que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e para nós não nos custou absolutamente nada, mas alto foi o preço, preço de sangue, sangue de alto valor, foi o valor pago pela nossa redenção. Deus nos redimiu, ele nos adquiriu para ele mesmo e agora somos dele. E sendo dele primícias, nós precisamos, irmãos, entender o porquê aqui estamos em peregrinação no planeta Terra. Nós temos uma missão, fomos alcançados pela boa mensagem de salvação para proclamar, disseminar, difundir como arauto as boas novas do reino. Um dia estávamos mortos em delitos e pecados, e o Evangelho nos feriu. O mesmo poder que fez Jesus ressurgir dentre os mortos atuou na nossa vida, e nós ressurgirmos dentre os mortos para viver uma vida plena, abundante, vida verdadeira. E agora, irmãos, o nosso escopo é anunciar que salvação só é possível através da porta, do caminho, da escada que liga a terra aos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição e a vida. Grande foi a obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou ali, naquela pequena colina, no lugar da caveira, naquela cruz, no Calvário. Ele ali quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai. E hoje, por intermédio do único mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos acesso imediato à presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo e hoje nós entramos com ousadia no sangue da nova aliança. Entramos na presença do nosso Deus e somos aceitos por Ele. Nós que estávamos longe de Deus, estávamos em um charco de lodo. Agora, nós que cremos em Cristo de todo o coração, fomos justificados. A justiça de Cristo nos foi imputada quando cremos, e só dessa maneira, como está claro em Romanos capítulo 5, versículo 1, desfrutamos de paz com Deus. Deus agora é o nosso Pai. A doutrina da adoção é uma doutrina bíblica. Paulo deixa bem claro nos escritos neotestamentário que somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, irmãos,
recebemos um grande tesouro, que é o Evangelho. E quando nós tomamos conhecimento do que é precioso, nós somos conduzidos a compartilhar com todos que estão ao nosso redor, do nosso convívio. E como nós temos esse grande tesouro que é o Evangelho, precisamos então anunciá-lo no poder e na unção do Espírito Santo. Dotação de poder do alto, do Pai das luzes, é para anunciarmos o Evangelho. Quando o apóstolo Pedro, ali em Atos, capítulo 2, no dia da festa, chamada Pentecostes, ele ali, agora, dotado do poder do Pai das luzes, Jesus havia feito uma promessa. Ele disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Agora ali estava no cenáculo aproximadamente 120 irmãos. E Pedro, com dotação de poder, ele se põe bem ajuizado, consciente, e se coloca a pregar o precioso e bendito Evangelho. Ele fala do grande amor do nosso Deus, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, vaticinado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. E Jesus veio para nos reconciliar com Deus Pai. Irmãos, assim como Pedro, cheio do poder de Deus, anunciou as boas novas do reino, a boa notícia de salvação, nós aqui, como igreja, como membro do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça desse corpo e salvador do corpo que é a sua própria igreja, precisamos, irmãos, então, cumprir a missão que está para que cada um de nós cristãos a realizamos, na unção do Espírito Santo, cumprir a carreira que nos está proposta. Existem muitos Saulos de Tarso lá fora, e uma vez ouvindo a mensagem de salvação, a boa notícia que Jesus Cristo dá vida a mortos, eles virão assim como um dia nós fomos alcançados por essa graça e aqui hoje estamos como membros do corpo de Cristo, anunciando a boa mensagem de salvação. Eles também, irmãos, uma vez ouvindo a palavra do nosso Deus pregada na unção do Espírito Santo, também se tornarão família de Deus, cidadãos do céu. Algumas vezes eles ainda lá estão em um lago horrível, e não é por dureza de coração, é por falta de clareza. E cabe a cada um de nós, com muita clareza, anunciarmos que Jesus Cristo é o único caminho, a única porta, a única escada que liga a terra aos céus. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui hoje ao término de mais uma exposição aqui nessa epístola tão preciosa, e querendo o nosso amado Deus, na próxima exposição falaremos a partir do versículo 19. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos
o teu nome, meu Senhor. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor aqui nos concede de podermos livremente falarmos do teu grande e imenso amor. Meu Deus, por favor, nos conceda um dia abençoado na tua presença, ó Pai. Um dia produtivo. Muito obrigado por esse grande privilégio, ó Pai, e o Senhor está nos concedendo mais uma vez, ó Pai, de estar aqui. Te louvamos e adoramos o teu nome. E assim oramos, ó Pai, agradecido em nome de Jesus.